De oitavo ano. Eu gravei esse tutorialzinho só para ajudar a gente na nossa atividade, onde a gente vai estar abordando hoje na nossa aula 4, né? Identidades nacionais, étnico-raciais e diferenças culturais. Professor, qual a importância da identidade? O primeiro fator relevante é que a identidade é algo que está dentro de nós, aquilo que marca a gente. Um exemplo clássico disso é a sua identidade, o seu RG, o seu documento. Onde você chega, você se identifica. Então, a identidade cultural é aquilo que marca onde o qual grupo eu estou inserido. Por exemplo, se eu estou no Rio Grande do Sul, na parte mais sul, mais interiorana, e eu estou vestido com a bombacha, que é uma roupa gaúcha, ou então o sotaque, a forma como eu falo aqui no Nordeste, ou na Bahia, ou em Salvador, é uma identidade, é um traço cultural, e isso marca os determinados grupos, né? Então, a identidade é algo, a identidade é algo que designa com o que somos ou aquilo que define a gente como seres humanos. Isso é relevante porque eu posso falar tanto de identidade como identidades, né? Professor, por que isso é importante? Porque a ideia de identidade quer dizer que é único, eu tenho aquela característica. É muito comum, eu estava falando, a gente compreender que na Bahia o acarajé é destaque. Logo, se você falar acarajé, você pensa logo em Bahia, ou seja, é algo que identifica o nosso estado, tá? É muito curioso. Logo, se você pensar, por exemplo, na identidade cultural do nordestino, o que marca a identidade do povo nordestino, o forró, por exemplo, é uma característica identitária do povo nordestino. E o São João é marca registrada da cultura do povo nordestino. Percebe que isso é uma identidade? É aquilo que marca, aquilo que identifica a determinado indivíduo. Então, o princípio de identidade, o princípio de cultura, está muito ligada ao entendimento e à forma como os indivíduos se apresentam no seu determinado grupo. Uma identidade nacional, ela vai muito mais além, porque ela perpassa na ideia de consciência de nação. Essa consciência de nação é a ideia de construção coletiva, onde todos se veem como brasileiros, por exemplo. A gente consegue ter essa visão mais ampla em relação à identidade nacional quando a gente consegue, por exemplo, ver o Brasil, a seleção brasileira jogar na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas. A gente consegue torcer pelo nosso país, a gente ter uma identidade nacional, uma coletividade. E aqui o professor Hélio elaborou algumas questões para vocês, né? Para você responder. E dentro dessas perguntas você vai encontrar as respostas no texto lá acima, tá? Eu tenho aí as questões para você marcar, né? Na última questão, eu peço que você, observe aí, conceitue identidade cultural e etnia, falando sobre, tá aí sobre a imagem abaixo, mas no caso aqui eu não tenho, não coube aqui nessa parte aqui, mas você pode observar que está aqui embaixo, ó. Observe que eu tenho uma diversidade de culturas, certo, pessoal? E essa diversidade de cultura vai marcar de cada um aí a sua própria identidade. Se você observar, por exemplo, a identidade do povo da Ásia, o muçulmano, é própria, né? A mulher, observe que cada um caracteriza que a identidade, por exemplo, de um que se veste de formato diferente, a identidade do povo negro, a identidade de quem é Dao, né? Do asiático. Então, de certa forma, pensar em identidade é pensar também em diversidade, ok? Então, para vocês responderem a essas duas questões do professor Wellington, você vai voltar ao texto aqui acima, tá? E basicamente é isso. E eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês compreendam e coloquem em prática a atividade da gente. Um abraço a todos.